Foi uma sensação estranha ficar mais nervoso agora, conhecendo minha família, mais do que quando me designaram ser um rei pela primeira vez, enquanto estava no meio das pessoas mais poderosas do mundo. Ufa, vamos fazer isso, Siv, que ela respondeu, meu entusiasmo se espalhando por ela. O som surdo de metal batendo em metal soou surpreendentemente alto. Inesperadamente, eu podia ouvir os sons fracos de tamborilar seguidos por uma voz infantil. Estou indo. Uma empregada abriu a porta junto com uma menina. Imediatamente ao me ver, ela se escondeu atrás da empregada. A empregada me olha com curiosidade, evidentemente surpresa ao ver um menino de 8 anos batendo na porta da propriedade de um nobre. Ahem, prazer em conhecer. Meu nome é Arthur Lewin. Fui informado de que minha família atualmente mora nesta mansão. Você se importa se eu falar com eles? Eu faço uma leve reverência, Siv balançando na minha cabeça. Antes que a confusa empregada pudesse responder, ouvi um som muito familiar ao fundo. Eleanor Lewin, aí estão vocês. Você tem que parar de correr para a porta da frente toda vez que alguém. E minha mãe parou no meio da frase e deixou cair uma pequena tigela do que parecia ser comida para minha irmã. Eu olho para baixo e vejo a garota com olhos castanhos deslumbrantes, olhando para mim com uma curiosidade inocente. Seu cabelo castanho acinzentado claro brilhava com uma qualidade muito mais bonita do que o de meu pai, mas eu sabia de quem ela tinha tirado essa cor. Seu cabelo estava preso em 2 tranças na lateral da cabeça, acima das orelhas. Lutei para tirar meus olhos de minha irmã mais nova e me virei para encarar minha mãe. Minha visão ficou embaçada enquanto as lágrimas enchiam meus olhos. Eu disse uma coisa que sabia que ela estava esperando para ouvir. Oh, oi, mãe, estou em casa. Fiz um pequeno aceno estranho, sem saber o que fazer se ela não pudesse me reconhecer. Felizmente, meu medo não se tornou realidade, e ela correu em minha direção a uma velocidade que juro ser mais rápida do que a do vovô Viril. Mas isso pode ter sido apenas por causa da minha visão embaçada. Oh, meu filho, Arthur! Ela chegou na minha frente e caiu de joelhos, os braços em volta da minha cintura, agarrando-se com todas as suas forças, com medo de que eu pudesse desaparecer novamente se ela me soltasse. Você está vivo! A voz, sabia que era você. Se você está de volta agora. Sim. Você está em casa agora. Arthur, meu bebê. Isso foi tudo que ela conseguiu balbuciar antes de explodir em um berro. Eu não consegui nem mesmo dizer uma frase completa antes de fechar meus lábios com força para conter meus soluços. Não pude deixar de pensar enquanto minha cabeça estava enterrada no ombro de minha mãe. Você poderia ser um tirano imortal e todo-poderoso, mas quando estava na frente de seus 7 queridos, a capacidade de controlar as emoções o traía. Fiquei repetindo em frases meio gorgolejantes que estava vivo e que estava em casa, que não estava indo embora. Minha mãe estava em uma onda de emoções. Ela estava feliz por eu estar de volta e vivo. Ela estava brava por eu não poder voltar antes. Ela estava triste por eu ter que ficar longe deles, e como deve ter sido difícil para mim ao mesmo tempo. A certa altura, Eleanor caminhou até nós e começou a dar tapinhas nas costas de mamãe. Mama, pronto, pronto, não chore. Mas depois de confortá-la sem sucesso, ela começou a chorar também. Arthur. Virei a cabeça, o rosto ainda molhado de lágrimas ao ver do lado de fora a figura do meu pai em disparada, encharcado de suor. Acho que a empregada disse a ele que eu estava de volta. Ele não parou quando nos alcançou e simplesmente deslizou sobre seu joelho, abraçando todos nós enquanto quase tombávamos. Arthur, meu filho, olha como você cresceu. Meu Deus, você está de volta. Você está de volta. Meu pai segurava minha cabeça com as mãos para ver melhor meu rosto. Ele desabou enquanto colocava sua grande mão na parte de trás da minha cabeça, trazendo minha testa para tocar a dele. Nossa pequena reunião de família continuou. Minha mãe chorando incontrolavelmente, me abraçando, e minha irmãzinha inconsciente chorando com ela, enquanto meu pai e eu apenas nos olhamos com lágrimas nos olhos. Todos nós felizes por finalmente estarmos juntos. Eventualmente, todos nós havíamos conseguido nos estabelecer. Estávamos sentados em um sofá, minha mãe bem ao meu lado com Eleanor no colo. Meu pai estava sentado em uma cadeira que puxou para cima, de frente para mim,
os cotovelos apoiados no joelho enquanto se inclinava para frente. Minha mãe estava segurando minhas mãos, e ainda chorando toda vez que olhava para meu rosto. Você está bem agora. Você comia pelo menos 3 refeições por dia. Você dormia e se vestia bem todos os dias, certo? Meu bebezinho, olha como você cresceu. Lágrimas escaparam de seus olhos quando ela apertou os olhos e sorriu. Ela estava acariciando meu cabelo enquanto dava um beijo suave no topo da minha cabeça. Graças a Deus você voltou. Estou tão feliz, ela sussurrou. Sua voz ainda trêmula. Eleanor estava olhando com curiosidade para Siv e eu enquanto o bebê dragão estava sentado ao meu lado, observando atentamente os 3 humanos desconhecidos. Meu pai estava olhando para Siv com uma expressão curiosa, mas não a mencionou. Virando seu olhar para mim, seus olhos se suavizaram e ele continuou balançando a cabeça, repetindo o quão grande eu era agora. Deve ser um sentimento muito gratificante, mas miserável para um pai. Ver o quão grande seu filho havia ficado, mas não estar com ele o tempo todo para testemunhar isso. Ellie, diga oi para o seu irmão mais velho. Ele esteve fora por um tempo, mas ele vai morar junto com a gente de agora em diante. Vamos logo, diga um oi. Minha mãe pediu gentilmente minha irmã. Irmão, ela inclinou a cabeça, me lembrando de uma Siv confusa. Ela colocou as mãos em concha sobre o ouvido de minha mãe e sussurrou algo inaudível. Ah, sim. Aquele irmão mais velho, aquele sobre o qual sempre contei histórias. É ele. Os olhos da minha irmã começaram a brilhar quando ela olhou para mim. Não pude evitar, mas agora me pergunto que histórias mamãe tinha contado a ela. Ló, irmão. Ela sorriu, acenando com as 2 mãozinhas para mim. Olá, Eleanor. É um prazer conhecê-la, irmã. Eu ri, acariciando sua cabeça em resposta. Meu pai falou agora. Arthur. Ficamos arrasados depois daquele incidente, e mal acreditamos quando você nos comunicou através de nossas cabeças. Diga-me, como você sobreviveu à queda? Demorei um pouco para explicar tudo desde o início. Eu retive algumas informações que achei que não seriam boas para contar a eles ainda. Expliquei a eles que, inconscientemente, me envolvi em uma camada protetora de mana e tive a sorte de atingir um monte de galhos no penhasco antes de cair em um riacho. A partir daí, contei a eles sobre o encontro com Tess e como ela quase foi sequestrada. Depois de salvá-la, ela me levou ao seu reino e eu fiquei lá. Você disse algo sobre uma doença que o impediu de voltar mais cedo. Qual seria? Você está curado agora. Minha mãe interrompeu, com uma expressão de preocupação no rosto. Balançando a cabeça, expliquei: você não precisa mais se preocupar com isso. Acho que havia uma espécie de instabilidade no meu núcleo de mana que fez com que eu tivesse episódios de dor. Foi muito ruim no início, mas felizmente havia um ancião que sabia como curá-lo. O processo foi lento, mas ele me garantiu que não era ameaçador se tratado de forma consistente. O alívio substituiu o olhar anterior de preocupação e ela silenciosamente afagou minha cabeça novamente. Então, qual é a história desse seu amiguinho? Meu pai apenas riu, finalmente trazendo Siv à tona. Haha, enquanto eu estava viajando, tropecei na cova de uma besta de mana. Era apenas a mãe, e ela estava gravemente ferida. Um pouco depois de eu estar lá, ela morreu. Enquanto eu olhava ao redor, parecia que ela estava guardando algo. Então peguei pensando que era algo valioso, mas não sabia que era um ovo. Ela nasceu há apenas alguns meses, então ainda é um bebê. Diga oi para a Siv. Eu a peguei, segurando seu corpo de forma que seus membros balançassem como os de um gatinho. Que, ela ronronou, como se dissesse oi para todos. Não contei exatamente uma mentira para minha família quando disse isso, mas já havia prometido a mim mesmo contar tudo a eles apenas quando fosse mais velho e mais capacitado. Em seguida, pedi que me atualizassem sobre tudo o que aconteceu com eles depois que nos separamos. A única coisa que fui capaz de dizer ao vê-los através da adivinhação da água da primeira vez foi que eles viviam aqui em Shiro, mas nada mais. Então eu estava excepcionalmente curioso. Depois que meu pai explicou o que aconteceu desde então, minha mãe entrou na conversa. Isso mesmo, a família eu já tinha feito uma viagem, mas deveriam voltar hoje. Eles vão ficar tão surpresos quando virem você, Art. Eu me virei para encarar minha mãe. Ela não mudou muito desde a última vez que a vi.
A única coisa que notei foi que ela perdeu um pouco de peso e estava um pouco mais pálida. Meu coração doeu desde que eu sabia que isso era causado por estresse e depressão depois de me perder. O corpo do meu pai estava realmente muito mais construído agora, junto com sua barba. Ele parecia muito mais rústico do que antes. Acho que trabalhar como instrutor para os guardas da Usha Auction House também o deixou em forma. Pai, qual é a cor do seu núcleo de mana agora? Eu perguntei enquanto Siv volta ao seu lugar, que seria no topo da minha cabeça, o rabo balançando em conteúdo. Um sorriso confiante emergiu de seu rosto quando meu pai respondeu com orgulho: seu velho saiu do palco vermelho claro alguns anos atrás, e é um mago laranja escuro. Eu levantei minhas sobrancelhas em surpresa. Aos 30 e poucos anos, meu pai estava se saindo muito bem. O mago médio que não frequentava a escola geralmente ficava estagnado no estágio vermelho claro, talvez laranja escuro se eles tivessem sorte. Claro que era diferente para as elites que tinham uma linhagem muito mais pura e tinham acesso a melhores recursos, mas para um mago padrão, meu pai estava indo bem. Ele então me perguntou, inclinando-se mais perto, aposto que você só me perguntou para se gabar. Vamos ouvir. Em que estágio você está agora? Coçando minha bochecha, eu murmurei vermelho claro. Meu pai já estava inclinado para a frente em sua cadeira, mas depois de ouvir isso, ele tropeçou completamente para fora da cadeira. Até minha mãe deixou escapar um suspiro de surpresa. Puta merda! Meu pai exclamou. Merda! Eleanor recuou, rindo da queda de meu pai. Querido, o que eu disse sobre xingamentos na frente de Ellie? Minha mãe repreendeu enquanto bloqueava os ouvidos de minha irmã. Haha, desculpe. Me desculpem. Ellie não deu ouvidos ao que seu pai acabou de dizer. Ele então se voltou para mim. Meu filho ainda é o mesmo gênio de antes. Vamos, tenha um treino rápido com o seu velho. Meu pai sorriu ameaçadoramente enquanto segurava meus ombros. Querido, ele acabou de chegar em casa. Deixe-o descansar. Minha mãe me puxou de volta. Está tudo bem, mãe. Eu gentilmente coloquei minha mão em cima da dela, dando a ela um sorriso tranquilizador. Homens, sempre tentando lutar. Não é verdade, Ellie. Minha mãe balançou a cabeça desamparada. Papa e irmão são homens, ecoou Ellie, tentando imitar a expressão de nossa mãe. Papai e eu rimos dessa vez. Foi muito bom estar de volta. Todos nós nos levantamos para ir para o quintal quando ouço a porta se abrir. Hey, acabei de ouvir que seu filho estava vivo. Que diabos está acontecendo? Vejo um homem magro e decente com óculos e cabelos repartidos em um terno suando, com o que presume ser sua esposa e filha correndo atrás dele. Vincent, todo mundo. Eu gostaria que você conhecesse meu filho, Arthur. Ele está de volta, Vince. Haha. Meu pai passou o braço em volta do ombro do homem. Arthur, este é Vincent, meu velho amigo, e a pessoa para quem agora trabalho. Esta é a casa dele. Então se apresente antes de começarmos a destruí-la. Ele sorriu amplamente, curvando-me em um ângulo de 90 graus. Me apresentei. É um prazer conhecê-lo. Meu nome é Arthur Lewin. Não tenho certeza do que minha família contou a você sobre mim, mas estive em contato com eles há algum tempo. Também fui eu que disse a eles para não contar a ninguém até eu voltar. Então peço desculpas pela confusão. Obrigado por cuidar da minha família todo esse tempo. Este homem foi quem abrigou minha família em seus momentos mais difíceis. No que me dizia a respeito, devia muito a ele e sua família. Sim, realmente não há problema. Estou feliz que você esteja vivo e seguro. Ele ajustou os óculos como se estivesse se certificando de que estava realmente falando com uma criança de 8 anos. Conheça minha esposa, Tabitha, e minha filha, Lilia. Ele continuou, empurrando-as para frente para que estivessem na sua frente. É um prazer conhecê-la, senhora. Lilia, curvei-me novamente, Sirve-se apresentando também com um que. Tabitha deu um sorriso amável em resposta. É ótimo ter você em nossa casa, Arthur. Diga oi, Lilia. Arthur tem a sua idade, então não seja tímida. A garota chamada Lilia falou, apontando hesitante para a criatura na minha cabeça. O que é isso? É muito fofo. Esta é uma besta de mana infantil com a qual estou ligado. O nome dela é Siv. Siv, disse diga olá. Siv saltou da minha cabeça e miou para Lilia. Ai, meu Deus! Lilia gritou. Hey! O que você quis dizer com destruir minha casa? Vincent perguntou depois de tirar os olhos de Siv. Estávamos a caminho do quintal. Arthur e eu vamos ter uma pequena luta. Quer vir ver? Ele riu.
Vincent balbuciou incrédulo. Ok, você está falando sério. Seu filho acabou de chegar em casa e você quer lutar com ele. Além disso, seu filho não pode ter mais de 8 anos. Por que você vai treinar com ele? Não se deixe enganar pela idade do meu filho. Ele já é um aumentador de estágio vermelho claro. Meu pai pigarreou com orgulho, estufando o peito. Vincent abanou a cabeça. Não seja tão ridículo. Seu filho de 8 anos já acordou e já passou dos 3 estágios. Mesmo os moleques gênios snobs que são admitidos na academia Shirosmal estão no estágio vermelho escuro. E isso é quando eles têm 11 ou 12 anos. Meu pai apenas riu mais alto em resposta antes de acrescentar enquanto nos conduzia para o quintal. Você verá. Além disso, eu tenho uma pequena surpresa também. Colocamos uma distância adequada um do outro no grande terreno gramado do lado de fora. Estou pronto. Sorri, colocando Siv de lado ao lado do público, que consistia no resto da minha família e na família Eushia. Cuidado, Arte. Você pode estar em um estágio vermelho claro, mas seu velho ainda está em um estágio mais elevado do que você. Ele bateu os 2 punhos juntos, dando-me um sorriso confiante. Vi Vince, que ainda estava balançando a cabeça em descrença. Venha, meu pai zombou, assumindo uma postura ofensiva. Vamos ver quanto meu treinamento com o vovô Virion valeu a pena. Meu corpo, já fortalecido pela assimilação, respondeu Amana muito mais agudamente do que antes. Antes que meu pai tivesse tempo de se preparar, meu punho já estava ao alcance de seu corpo. Até minha audição estava mais sensível agora, pois eu podia ouvir Vincent murmurar baixinho, o que junto com vários suspiros dos outros. Meu pai respondeu imediatamente, pois eu podia sentir a mana se espalhando por todo o seu corpo. Fingindo um soco, girei meu torso e dei um chute alto, mas fui prontamente bloqueado pelo braço esquerdo de meu pai. Era óbvio que ele não esperava que meu chute fosse tão poderoso porque seu braço se jogou para trás com o golpe, abrindo sua guarda. No entanto, antes que eu pudesse fazer uso dessa abertura, ele usou o impulso para acertar meu corpo com a mão direita. Era óbvio que eu estava agora em uma posição desvantajosa, mas com uma vida anterior inteira de luta já havia me preparado para contra-atacá-lo. Eu peguei seu golpe com meu antebraço esquerdo, e palma direita para suavizar o golpe e também para criar espaço suficiente para eu entrar. Meu corpo não era grande o suficiente para eu jogá-lo com o ombro. Então, em vez disso, agarrei seu braço direito e chutei a parte de trás de seu joelho direito. Perdendo o equilíbrio, ele caiu para frente enquanto eu usava meu corpo imbuído de mana para arremessá-lo. Infelizmente, ele recuperou o equilíbrio muito rapidamente e eu não tive escolha a não ser colocar alguma distância entre nós antes que ele me segurasse. Bem, eu tenho que dizer que você é melhor do que todos os magos que eu treinei, mas seu velho vai lutar sério agora. Tenha cuidado. Ele fez uma cara mais séria. Era evidente para nós dois que estávamos nos segurando. O fato misterioso sobre a mana formado dentro do núcleo durante os estágios anteriores era que ele diferia dependendo de como aumentadores e magos conjuradores usavam. Embora caro, muitos pais optam por testar seu filho recém-acordado para ver em qual elemento eles são mais adeptos. Usando um dispositivo especial, o atributo de um mago se torna muito perceptível dependendo do tipo de elemento que eles têm mais facilidade para conjurar. Para aumentadores, entretanto, era muito menos óbvio porque a maioria de seus ataques eram focados no uso de mana para aprimorar seus corpos. No entanto, até mesmo os aumentadores tinham diferenciações em como eram adeptos a certos tipos de elemento. Um exemplo rápido foi o culminar de reunir mana em um único ponto e liberá-la em um ataque explosivo. Embora nenhuma chama visível estivesse envolvida, um aumentador que tivesse mais facilidade em utilizar mana dessa maneira seria normalmente considerado um mago com atributo de fogo. Isso só foi aplicado no início. Embora seja diferente por pessoa, depois de um certo limite no núcleo de mana e na compreensão do elemento, ele ou ela poderia utilizar a mana de forma a realmente pertencer ao atributo do usuário. Para os conjuradores, isso significava que eles podiam começar a progredir lentamente para longe das rodas de treinamento do canto e começar a encurtar seus versos ou até mesmo renunciar completamente no elemento em que eram adeptos. Para aumentadores, seria muito mais perceptível porque eles poderiam começar a manifestar seu atributo Lamento em vez de manipular a mana de uma maneira correspondente ao seu atributo Lamento. Por exemplo, antes de atacar,
Um ataque de aumentadores de atributo de fogo simplesmente carregaria uma explosão explosiva mais poderosa, enquanto os aumentadores de atributo de vento achariam mais fácil manipular mana em ataques mais rápidos e nítidos. No entanto, após compreensão suficiente, o atributo de elemento dos aumentadores realmente influencia seus ataques fisicamente. Os aumentadores de atributo da terra podem aprender a produzir uma manopla de terra e podem até aprender a criar pequenos choques sísmicos batendo o pé, enquanto os aumentadores de atributo do vento podem ser ensinados a liberar pequenas lâminas de vento e criar um efeito de vácuo em seus sucos. E assim vai sendo para cada elemento. Todas essas eram essencialmente técnicas que os magos podiam utilizar após compreensão suficiente de seus respectivos elementos. Claro, os magos ainda tinham a grande vantagem de serem capazes de influenciar muito mais os arredores. Seu alcance também era muito mais distante, mas sua fraqueza ainda era a vulnerabilidade que eles tinham no processo de cantar, assim como seus corpos que não eram naturalmente protegidos por mana. Por causa dessas diferenças, os dois tipos de magos que podem quebrar o limiar são muito mais fortes do que os que não conseguem, e em última análise, determinam o talento e as realizações futuras que podem alcançar. Enquanto os conjuradores podem controlar elementos de forma inata por causa de Comprafichum se eles são em absorver a mana da natureza com suas veias de mana, os aumentadores são diferentes. Para cada aumentador de atributo que existia, havia 10 que não existiam. Houve casos de aumentadores de atributo que nunca quebraram o limite e se tornaram aumentadores de atributo elementar totalmente desenvolvidos. Era aqui que entrava a educação adequada, com orientação suficiente desde o início. Os magos provavelmente seriam capazes de ser levados à compreensão de seus atributos elementares. Seus 2 punhos se acenderam, transformando-se em luvas de fogo escarlate. Esse controle sobre seu elemento fogo era novato, aparente pelo vapor que saía de seu corpo. Isso significava que havia mana desnecessária espalhado por todo o corpo. Eu tinha aprendido desde cedo que meu pai era um mago de atributo de fogo, mas depois de atingir um gargalo por anos enquanto estava ocupado como pai, ele foi capaz de alcançar o estágio laranja. De forma mais impressionante, foi capaz de romper sua compreensão em incêndio. Ele agora poderia ser considerado um aumentador lameta oficial, ou simplesmente lamenta. Eu atirei a ele um sorriso orgulhoso, antes de me preparar também impressionante. Pai, mas agora é a minha vez.